o Estado tira da gente em impostos basicamente 50% em média aí do que a gente gasta. Que isso é uma coisa que quase ninguém... produz. Do que a gente produz. Então, por exemplo, eu vou comprar lá essa xícara, ela custa R$10, 5 é imposto. Uhum. Né? E fora depois imposto de renda, fora exatamente, um monte de coisa. Exatamente. É só no consumo aqui, em média, 50%. Se eu comprar refrigerante, cigarro, tênis, cerveja, carro, metade daquilo ali vai para o governo. Ou seja, então, a minha vida inteira, metade dela não é minha. Já parte daí, né? Então eu trabalho a vida inteira, ou eu trabalho aquela semana que você trabalhou, metade você não trabalhou para você. Claro. Você trabalhou para o Estado. Você Sim. deu... mas eu só comprei a cerveja, 50%. Se comprei arroz, óleo e gás, 50%. Em média. Então as pessoas não entendem que o dinheiro está saindo delas. Então uma parte, o dinheiro sai. Mas você falou de impressão também. Então uma parte eu pego da população. Só que se a conta não bater, tipo, eu peguei, sei lá, 1 bilhão. Só que minha conta foi de 1 bilhão e 100. Então eu preciso emitir dinheiro para compensar isso aí. E essa emissão seria em título, seria, me dá dinheiro emprestado que eu te dou e aí eu pago. Como é que é isso aí? Essa parte que eu queria entender. Assim. Sim, mas não é, não é só esse diferencial de 1 bi para 1 bi 100, como você falou. Esse dinheiro que já foi tirado de maneira forçada através da gente via impostos, basicamente esse dinheiro já foi impresso antes, porque ele não existia antes, concorda? Certo. Se antes o dinheiro era o sal, depois era um papel escrito à mão, só que para ser universalmente aceito e ter um valor, começou a ter certo nível de padronização, que depois chega onde os governos passam e assumem para si o direito de dizer, aqui nesse território só aceita essa moeda. Por exemplo, o Milei agora abriu, na Argentina você pode pagar em outras moedas, se eu quiser alugar o teu apartamento em Buenos Aires, você quer receber em euro, você pode. E por que não poderia? É um contrato privado, entendeu? Só que eles querem que você use a própria moeda deles, porque eles passam a ter muito mais direitos sobre você. E controle, então, né? E controle total. Então, para te responder esse dinheiro já foi impresso e quando ele imprime, literalmente até os anos 80, 90, começo dos anos 2000, era a maquininha lá na Casa da Moeda, uma empresa estatal brasileira, que imprimia moedas. Eu fui fazer o documentário na Venezuela, por exemplo, e eu peguei relatos lá de uma nota de 1.000 bolívares, que o custo de fabricar essa nota, de imprimir essa nota, era mais do que o valor dela no mercado. Por quê? Isso é inflação da moeda. A moeda foi valendo menos. E por quê? Porque o governo imprime muita moeda. O dinheiro, ele é um ativo como qualquer um. Se você tem aqui, nós estamos aqui em 3 pessoas nessa sala. Se chega agora um caminhão de água aqui para nós 3, você acha que o preço dessa água tende a cair ou subir? Tem 5 mil litros para nós 3. A água vai cair, porque tem muito mais água do que gente possível de beber. Agora, se você tá no deserto e chega um copinho desse de água para nós 3, quanto vai valer? Aí a gente vai se estapear, vai prometer isso. Tudo. Vai valer muito mais. Vai valer muito mais. O dinheiro é igual. Quando você tem uma quantidade de dinheiro ofertada maior do que a demanda desse dinheiro, você tem uma desvalorização da moeda. Quando a moeda vale menos, o preço das coisas, da água, da comida, vale mais. Por quê? Porque você precisa de mais unidades monetárias, mais dinheirinho na tua mão para comprar o mesmo copo. Então não é o preço que subiu, é a moeda que perdeu valor. Entendi. E aqui é o grande ponto mostrando como a esquerda no geral, e muita gente também, independente do espectro político, que não entende bem esse fenômeno, coloca a culpa, mas isso, convenhamos, é mais da esquerda, colocar a culpa no empresário. O empresário malvado subiu o preço. O malvadão, para ganhar mais. Para ganhar mais. Pô, ele já ganha muito, para ele ganhar mais. Não, é a moeda que vale menos. Ela veio subindo ao longo da cadeia produtiva inteira porque a moeda vale menos. E aí volta no que eu te falei lá atrás. Quem detém o monopólio da moeda? O governo. Então é ele o culpado pela alta dos preços, porque ele imprime mais dinheiro para dar a falsa sensação de riqueza na população, de preciso gastar mais, para você ficar contente comigo. Para eu gastar mais do que eu arrecado, eu preciso emitir essa dívida. E ao emitir dívida, eu imprimo dinheiro. Como que eu imprimo dinheiro? Imagina que sai o dinheiro da maquininha lá, na época que era impressora, e eu emiti um título de dívida, um recebível. O banco compra esse título e recebe o dinheiro. E empresta o dinheiro na economia. Uma quantidade maior de dinheiro
inflação. O Brasil viveu isso nos anos 80 e nos anos 90. E na realidade, ele pega, me corrija se eu estiver errado, ele não pega 1 e empresta 1, né? Ele pega 1 e empresta 3. Até porque hoje não tem mais a impressão praticamente do dinheiro. Você não precisa dele físico. Hoje né? é um botão. O Banco Central vai lá e fala, existe uma conta que chama conta reserva, todos os bancos são obrigados a ter uma conta com o Banco Central, direto no Banco Central. O Banco Central olha e fala, Itaú, você tem aqui 100 milhões para emprestar. Pum, tem um botão. Literalmente assim. É uma planilha de Excel. Ele muda coloca aquela célulazinha lá e põe mais. Assim de simples. Aí ele emite o título da dívida e esse dinheiro está correndo no mercado. Brunão, eu arrisquei outro dia, me corrija se eu estiver errado, acho que vai ser legal para o pessoal entender com mais facilidade. Me corrija se meu exemplo estiver errado. Diz que você está falando da inflação, do produto interno bruto, né? Que tem toda essa... Eu fiz um exercício mental assim. Eu falei, imagina que um país inteiro ele tem 5 caixas de fósforo. O que representa essas caixas de fósforo? É carro, é serviço, é aula de inglês, é a camisa, é a cerveja. Então, só que resumido ali em 5 caixas de fósforo. Tá. Então, todos os produtos são 5 caixas de fósforo. Ok. E nesse mesmo país tem 5 dinheiros. Uhum. Então, todo o dinheiro que esse país tem são 5 dinheiros e eu tenho 5 caixas de fósforo. Então, cada caixa de fósforo, se eu dividir o dinheiro pelos produtos, eu tenho 1 para 1. 1 para 1. Eu tenho 1 dinheiro para uma caixa de fósforo. Só que esse país... ele é um país que investe em produção, investe em abrir empresas, em as coisas ficarem mais eficientes e melhores e tudo mais. E aí, em vez de eu ter 5 produtos, agora eu tenho 10 produtos. Só que eu continuo tendo 5 dinheiros. Cada produto aqui, que agora são 10, ele vale quanto? 50 centavos. Ou seja, o dinheiro valorizou. Porque eu tenho mais produção do que dinheiro. Então, o dinheiro, agora eu não preciso de R$1, eu só preciso de 50 centavos. Agora, se eu tenho essas 5 caixas de fósforo de novo, só que daí, em vez de 5 dinheiros, o Estado não tem dinheiro para pagar a aposentadoria. Não tem dinheiro para pagar como é que chama lá? O auxílio lá, família lá, como é que Bolsa Família. Bolsa Família. Eu não tenho dinheiro para pagar o pé de meia, eu só prometi. Só que em vez de agora 5 dinheiros, eu tenho 10 dinheiros. Eu tenho 10 dinheiros e as mesmas 5 caixas de fósforo. Quanto que vai cuidar a caixa de fósforo? 2 dinheiros. Isso é inflação. Isso é inflação. Ou seja... É o dinheiro que está mexendo. É o dinheiro que tá mexendo. É o valor do dinheiro. Ou seja, se eu mexesse na produção, se eu facilitasse para o empresário, para as pessoas produzirem mais aulas, mais cursos, mais sapato, mais camisa, mais carro, eu ia ter muito mais produto para aquele mesmo dinheiro. Sim. O dinheiro valorizaria. Agora, se eu dificulto aqui e eu falo, vou resolver o problema dos dinheiros imprimindo mais dinheiro, ou seja, eu tenho 5 produtos, agora em vez de 5 dinheiros, eu tenho 10, porque eu tive que enfiar dinheiro para o aposentado, eu tive que enfiar dinheiro pro pé de meia, eu tive que enfiar dinheiro lá pro Bolsa Família. E o cara tá achando que ele tá ganhando dinheiro, mas ele não tá. Porque o dinheiro dele vai valer cada vez menos. Claro. Isso é inflação? Isso é brutamente a inflação. Não vale nada, o teu dinheiro vale menos. E assim, e por que o dinheiro passa a valer mais nesse teu exemplo? Por uma coisa que meus filhos pequenininhos, sem saber dar o nome, sabem dizer. Ou seja, é natural do ser humano. Tem maior demanda do que oferta. O preço sobe. E por que tem maior demanda do que oferta? Porque aumenta a demanda desse dinheiro. Ou seja, as 5 caixas de fósforo continuam as mesmas. Continua igual. Só que o dinheiro aumentou. É isso que tá alterando. Essa que é a merda. Claro, porque ninguém vai mexer o preço simplesmente no preço do fósforo a troco de nada. Tem um valor do dinheiro por trás de tudo isso. Então, quando você vê que há um incremento na demanda do dinheiro maior do que a oferta, que valoriza o dinheiro, é porque o nível de confiança naquela moeda, naquele país, melhorou. Antes de matar a hiperinflação no Brasil, o que todo mundo fazia? Antes da gente começar aqui, você estava falando, e o escritório do meu pai era nesse prédio aqui, que ele vendia linha telefônica, era totalmente dolarizado. E você falou, a economia era praticamente, você só falava em dólares, é isso né? Aí. Então, por quê? Porque o que você recebia de cruzeiro, cruzado novo, você vendia na hora para trocar por comida. Tinha filas no supermercado. É isso aí. Porque você, no seu inconsciente, julgava que o saco de feijão amanhã valeria menos do que hoje. Então, deixa eu trocar os meus cruzados que amanhã valerão menos
pelo feijão hoje e não amanhã. É isso aí. Você faz essa troca. Trocar o dinheiro basicamente é isso. Quando você demanda dinheiro, você tá falando, eu prefiro ter o dinheiro no meu bolso a ter esse copo. Quando você solta o teu dinheiro, você tá falando, eu prefiro ter o copo a ter o meu dinheiro, porque eu acho que o copo vai valer mais, ele tem um valor melhor pra mim ou maior nesse meu momento. Então, quando a confiança no país aumenta, significa que você tem uma demanda pelo dinheiro. Então, esse dinheiro, valor sobe e você tem uma estabilidade macroeconômica. Claro que eu tô reduzindo a outros fatores aqui. Mas quando você tem uma desconfiança no dinheiro, você tem uma desvalorização porque a oferta é maior do que a demanda. E por que você tem uma desconfiança? Vamos lá, se você me conhece eu na rua hoje, não tem a menor ideia quem eu sou, eu chego pra você e falo assim, Ricardo, me empresta 100 mil reais, o que você vai falar pra mim? Eu falo, quero uma garantia. Se você me der bola, você vai falar, quero uma garantia, se quero não, isso. Eu vou falar, não vou te emprestar porque eu não te conheço, eu não te confio. Exato. Agora, a gente cresceu junto, você sabe que eu tenho um patrimônio maior do que isso, eu olho e falo, me empresta 100. Ou seja, eu sei o seu comportamento. Claro. E países também é isso, né? O cara Óbvio. olha o comportamento daquele país e fala, eu vou emprestar com mais ou menos juros, porque eu estou vendo que o comportamento daquele país é um comportamento bom ou ruim. Exato. É isso. Claro. E aí, num momento de desconfiança como desse que você falando que o governo populista precisa aumentar os seus gastos, ele precisa tirar da onde esse dinheiro? Ele se endivida. Quanto mais endividado... mais dinheiro ele jogou no mais mercado. Dinheiro ele jogou, menor crédito você tem, porque você está mais endividado. Quanto mais endividado... Você sabe, quanto mais você está endividado, menos te dão crédito. Ou vão te dar taxa de juros lá na lua. Lá na lua. Lá na lua, que complica teu custo financeiro da dívida como um todo. Significa que, no fim das contas, se você não tem uma responsabilidade com o teu dinheiro em gastar menos do que você arrecada, você vai entrar num ciclo vicioso. É isso aí. E a tua moeda vai valer menos e você vai pagar com inflação. É isso aí. Então, quando eu falo que há 2 anos eu tô falando o Brasil vai passar por uma inflação, desculpa, gente, não tem genialidade nenhuma. Não sou nenhum economista brilhante por isso. A primeira aula de economia, se você levar a sério o que é verdadeiramente economia e não uma doutrinação, você vai entender que gastos exacerbados acima do que você arrecada levará a uma dinâmica inflacionária. Simples assim. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.